Abra sua Bíblia em Atos capítulo 21 e acompanhe a leitura que eu vou fazer do verso 1 até o verso 16. Depois de nos apartarmos, fizemos-nos a vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós, no dia seguinte a Rodes e dali a Pátara. Achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos. E despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis, chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Irmãos, aqui chega ao fim a 3ª viagem missionária do apóstolo Paulo, que de todos os 3 empreendimentos é a mais importante de todas. E com uma diferença: a 3ª viagem missionária não começa em Antioquia e termina em Antioquia, como as 2 primeiras. Ela começa em Antioquia, mas vai terminar em Jerusalém. E nós vamos ter a oportunidade de ver os desdobramentos que se seguiram depois de Paulo observar a festa do Pentecostes ali naquela cidade. E o autor do livro, Lucas, registra a passagem da comitiva missionária por várias e várias cidades, mas apenas registra com detalhes a passagem de Paulo por Tiro, que você tem do verso 1 até o verso de número 6, e por Cesareia, que é o último lugar por onde Paulo passa até chegar em Jerusalém. E em cada uma dessas cidades, em virtude desse registro mais detalhado de Lucas, nós podemos aprender lições que nos convém guardar para aplicar essas lições quando, assim, na nossa vida, as circunstâncias o exigirem. E a primeira lição é muito interessante. Na passagem de Paulo por Tiro, a gente aprende o seguinte: até o missionário mais graduado precisa de uma parada técnica para um tempo de comunhão. Uma mensagem maravilhosa.
Lucas registra uma semana de retiro espiritual proporcionado para o apóstolo em Tiro, a principal cidade da Fenícia. E preste atenção nisso, que distava de Jerusalém apenas 50 quilômetros. E ele poderia ir rapidamente para o seu lugar de destino. Paulo já estava à sombra do seu Calvário e precisava de graça espiritual, nós podemos dizer, numa certa medida, para que ele pudesse enfrentar os últimos momentos mais dramáticos da sua vida. Rigorosamente falando, se nós interpretarmos a carreira missionária do apóstolo Paulo em termos de liberdade, a sua carreira missionária acaba aqui. Porque daqui para frente ele continua missionário, mas ele vai ser um missionário em cadeias, até ser executado em Roma, na Via Óstia, por ordem do imperador Nero. Do ponto de vista divino, nós podemos dizer que Deus providenciou para o missionário cristão mais importante de toda a história do cristianismo, um valoroso obreiro, um tempo precioso de comunhão para que ele pudesse ter o seu coração refrigerado, a sua alma fortalecida, a sua fé confirmada para que ele pudesse seguir os últimos anos da sua carreira, glorificando o nome do Senhor Jesus, que era o seu Senhor. Paulo volta a gozar da companhia da comissão missionária, da comitiva que o acompanhou durante essa terceira viagem missionária. E Lucas nos informa isso com reconhecida discrição, porque ele passa a escrever o seu relato de Atos novamente na primeira pessoa do plural, nós, indicando que ele está presente no meio daqueles acontecimentos, e não apenas ele, mas todos aqueles que acompanhavam o apóstolo naquele empreendimento. A bem da verdade, eles viajaram no navio de Mileto, onde nós tivemos aquela reunião dele com os presbíteros de Éfeso, uma reunião extremamente comovente, até Tiro, e onde eles estão agora, e viajaram um percurso de barco que só o cabo da Marinha, ex-fuzileiro naval, pode descrever como é duro, né? Uma viagem de barco. Foram 1000 quilômetros, Elias. 1000 quilômetros naquelas galés de Mileto até Tiro. O Elias fez essa observação ontem na reunião da UPH, né? Eram viagens penosas. E George Whitefield viajou da Inglaterra para os Estados Unidos, na época Nova Inglaterra, 13 vezes. E de volta, somando todo o tempo que ele gastou nessas viagens, quantos anos? 3 anos da sua vida no navio. Que coisa, né? Paulo viajou agora 1000 quilômetros de Mileto até Tiro. Lucas registra 4 localidades e 2 embarques. Você tem aí no texto, mostrando um certo estilo detalhista do autor de Atos, porque parece que Lucas tinha uma cadernetinha, uma espécie de diário, onde o papel era muito escasso naqueles dias, né? Não tinha tablet nem nesses smartphones de última geração, onde você vai escrevendo as coisas. Era muito difícil você ter um equipamento para que pudesse registrar as coisas que iam acontecendo a cada dia. Mas parece que Lucas tinha alguns pedacinhos de papiro ou de pergaminho, mais difícil o pergaminho, que custava mais caro, onde ele ia registrando alguma coisa que diariamente ia acontecendo durante aquela empreitada, que certamente era
da vontade de Deus que acontecesse. E colhendo essas informações, esses dados, posteriormente, então, ele escreve para alguém que havia se convertido, provavelmente uma autoridade no ambiente romano, de nome Teófilo, para quem ele dedica não apenas o Evangelho, mas dedica também essa segunda composição da sua lavra de extraordinária competência, que é o livro de Atos, para que Teófilo pudesse ter a confirmação de que a fé que ele havia abraçado era verdadeiramente aquele evangelho deixado pelo Senhor Jesus. Não apenas isso, mas era o evangelho que estava sendo anunciado pelos apóstolos em todas as dimensões do mundo romano daqueles dias, evangelho que também era defendido por aqueles que foram discípulos de Cristo e nomeados para o cargo mais distintivo da igreja, que era o cargo de apóstolos. Paulo também tem o privilégio de conhecer novos irmãos na cidade, você pode ver aí. Ele está com pressa, mas de certa forma ele é freado para passar um tempo de comunhão naquela cidade, porque o navio tem que desembarcar mercadorias e também embarcar outras mercadorias para seguir viagem. E alguns dias ele passa então na cidade. Ele já estava no continente e podia seguir viagem por terra, uma vez que o seu destino estava muito perto, como eu já mencionei. Mas ele não fez. A sua determinação foi a de procurar convertidos na cidade. E parece me lembrei daquele texto de Atos também, quando os apóstolos foram soltos, e eles poderiam ir para onde quiser, onde quer que fosse. Eles estavam livres. E o livro de Atos é interessante. Eu nunca vou me esquecer de uma meditação do Augusto Gotardello, há quase 40 anos atrás, que escreveu uma meditação. Uma vez soltos, procuraram os irmãos. E a tese era a seguinte: o nosso cristianismo não é testado pelas obrigações compulsórias, que são parte essencial da nossa fé. Mas o nosso cristianismo, ele é testado quando nós nos encontramos livres para fazer qualquer coisa, mas elegemos as coisas espirituais, demonstrando que nós temos cuidado com a nossa alma. Uma vez soltos, procurar os irmãos. O apóstolo Paulo estava solto naquela cidade e ele resolveu procurar os irmãos para ter um momento de comunhão, aproveitando aquele tempo para que não pudesse desperdiçar com outra coisa, senão com a sua vocação cristã. Aqueles convertidos da cidade provavelmente eram refugiados, pessoas que tinham abraçado a fé e por causa da perseguição de Atos 8, tinham fugido para lá, conforme você tem no capítulo 11, verso 19 do próprio texto de Lucas. E foram dias extremamente prazerosos, reconhecidamente naquelas últimas reuniões que o apóstolo Paulo tem a oportunidade de fazer com aqueles irmãos, estando ainda em liberdade, nós observamos que há uma unção espiritual, uma presença do Espírito Santo marcante no meio daqueles irmãos que têm o privilégio de privar das últimas reuniões com o apóstolo em liberdade. Dias prazerosos que vão antecipar os sofrimentos que ele vai ter que vivenciar por vontade de Deus em Jerusalém, conforme nos 2 parágrafos nós somos informados acerca disso. Esse tipo de predição que nós temos aqui, preste atenção, não confunda isso com adivinhação,
não é adivinhação, nem é também esse moderno fenômeno de premonição que você tem aí, envolvendo muitas figuras religiosas ou não, que parecem dizer para as pessoas que têm a capacidade de antecipar as coisas por alguma espécie de sensibilidade especial. Não é nada disso, não é adivinhação cristã e não é também essa capacidade de previsão por alguma espécie de sensibilidade superior. É simplesmente uma expressão carismática típica daqueles dias, preste atenção, dias de operações sobrenaturais do Espírito Santo. O grande problema, quando nós nos defrontamos com essas operações extraordinárias, que só acontecem em dias de manifestação, de derramamento incomum do Espírito Santo, é querer reduzir essas coisas extraordinárias para as épocas comuns da história. E aí você acaba com o conceito de extraordinário. Ora, se aquilo que é extraordinário acontece todo dia, e em todo tempo, em todos os lugares, com todas as pessoas, por força de definição, não é mais extraordinário. É algo ordinário. Não é óbvio? Então, o grande problema de nós lermos os evangelhos e nos defrontarmos com uma profusão de operações extraordinárias é querer ver essas operações extraordinárias em dias comuns. Elas não se encaixam. Porque em dias comuns nós temos operações ordinárias. Na verdade, teologicamente, nós podemos dizer, dias comuns são dias de graça escassa. Graça abundante você só vai observar em dias incomuns, em épocas extraordinárias. E para terminar aqui, para não alongar o assunto, né? Essas épocas extraordinárias na história são períodos raros. Não duram 50 anos. Muito menos 100. Não é? Então, ontem nós estávamos conversando sobre George Whitefield. Talvez o maior pregador que a história protestante tenha produzido. Não é? Era uma época de reavivamento. Um homem daquele quilate raramente aparece na história. Nós apenas somos premiados com a extraordinária possibilidade de ler alguma coisa, de ouvir alguma coisa do seu extraordinário ministério que durou 34 anos. Morreu aos 56, tão novo. Mas nos deixou um legado que o bispo Riley, o príncipe dos pregadores Charles Spurgeon e nada menos do que o doutor Martin Lloyd Jones. Os três são unânimes em dizer, ele foi o maior de todos. Dentre todos aqueles 11 líderes que salvaram a Inglaterra do século XVIII de um banho de sangue, como aconteceu na França por ocasião da Revolução Francesa. Uma época diferente, extraordinária, de manifestações incomuns. E aqui nós temos, no contexto da igreja primitiva, esse tipo de coisa acontecendo. Deve ser lembrado que aqueles 3 dons ministeriais que você tem em Efésios capítulo 4, verso 11, lembra? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Por força de definição, você tem os 3 primeiros dons ministeriais
restritos ao tempo da igreja primitiva, da era apostólica. Além disso, a afeição cristã, mais uma vez, foi demonstrada num grau significativo pelo apóstolo, de tal forma que aqueles irmãos expressaram o desejo de que os sofrimentos que Paulo iria experimentar em Jerusalém, sofrimentos que estavam sendo antecipados através de várias comunicações em várias frentes, não fossem experimentados por ele. Você tem o verso 4. Tal como aconteceu em Mileto, e tal como nós vamos ouvir também que vai se dar em Cesareia, quando os irmãos, e inclusive a própria comitiva, e a gente pode até interpretar, já estou antecipando, que Lucas estava envolvido também naquela recomendação para que Paulo não seguisse para Jerusalém. E aqui nós vamos ter que enfrentar a dificuldade exegética que eu fiz questão de pular no domingo passado, os irmãos nem viram, né? Eu pulei. Mas se você leva em consideração o texto do capítulo 20, e esses dois textos aqui do capítulo 21, logo surge uma minhoca na nossa cabeça. E uma pergunta que merece ser respondida. Bem, os irmãos lá em Mileto, os presbíteros de Éfeso disseram para Paulo: olha, não vá para Jerusalém. Você tem aqui em Tiro os irmãos com o coração cheio de amor pelo apóstolo, pedem para que ele não suba a Jerusalém. Você vê no verso 11 do capítulo 21, novamente os irmãos lá em Cesareia dizendo para Paulo que ele não fosse até a cidade santa. E a pergunta que se impõe é a seguinte: e Paulo foi, né? Nós sabemos que Paulo foi. E a pergunta, diante de todas essas recomendações, o apóstolo não estaria desobedecendo? Diante de tantas manifestações afetuosas, calorosas, para que ele pudesse evitar aquele sofrimento? E a resposta é um sonoro não. O apóstolo não estava desobedecendo, por algumas razões. Primeira razão, veja aí no verso 11 do capítulo 21, quando o profeta Ágabo, de forma dramática, diz que o dono do cinto vai experimentar grandes sofrimentos ali em Jerusalém. Mas preste atenção, ele simplesmente confirma as impressões de que sofrimentos aguardam o apóstolo em Jerusalém. Mas você não tem na palavra do profeta nenhuma letra sobre proibição. Quando Ágabo profetizou, Paulo estava em Cesareia. E foi a afeição dos irmãos pelo apóstolo que fez com que eles instassem para que ele não subisse até Jerusalém. Você tem isso no versículo 12, do próprio texto. Em nenhum lugar o profeta Ágabo diz assim: olha, o Espírito Santo diz para você não subir para Jerusalém. Você não tem isso em lugar nenhum. Ele simplesmente confirmou que sofrimentos aguardavam o apóstolo na cidade santa, mas em nenhum momento ele disse que não, em nenhum momento ele disse para que Paulo não subisse a Jerusalém. Segunda coisa, capítulo 21, verso 4, é um versículo que reconhecidamente é difícil de equacionar a sua interpretação, mas a primeira coisa que deve vir à nossa mente é que nós não devemos suspeitar da espiritualidade do apóstolo, imaginando que ele estaria agora desobedecendo frontalmente à vontade do Senhor. Seria contraditório que ele desobedecesse
a palavra de Deus, a vontade do Senhor, a orientação do Espírito Santo e tivesse a sua carreira missionária sendo encerrada precocemente. Isso não combina com toda a grandeza espiritual do apóstolo Paulo. Por outro lado, nós não devemos também querer resolver o problema pensando que Lucas registrou aqui no capítulo 21, verso 4, uma alegada informação do Espírito Santo, inspirada, quando essa informação verdadeiramente não procedia de Deus. Essa forma de solucionar também não é correta. A melhor maneira de se resolver o problema, veja novamente o verso 4 do capítulo 21. É entender que na parte final do versículo há duas coisas que você precisa separar. E eu vou logo adiantando que o texto grego admite e até impõe que a leitura final do versículo seja interpretada por nós como sendo duas coisas rigorosamente distintas. Você tem a inspiração do Espírito e você tem a recomendação humana. São duas coisas que nós devemos separar. Isso significa que aqueles irmãos, presta atenção nisso, eles estavam certíssimos. E nós podemos dizer, eles eram o eco daquilo que Paulo já tinha ouvido duas vezes. No final do capítulo 20 e no início do capítulo... Paulo já tinha ouvido no final do capítulo 20 e vai ouvir depois lá em Cesareia. Eles estavam certíssimos que Paulo iria sofrer em Jerusalém. Essa era a revelação clara do Espírito Santo. Mas, por outro lado, eles foram tomados por uma profunda preocupação para com a integridade do apóstolo e recomendaram, em virtude do afeto que eles dispensavam ao mensageiro de Deus, que ele não fosse a Jerusalém. Então, se você separa essas duas coisas, na parte final do versículo 4, você chega à conclusão de que, verdadeiramente, eles estavam certos, era uma revelação clara do Espírito Santo, que o apóstolo iria sofrer, mas que era apenas um cuidado humano, que ele não devesse subir para Jerusalém. E preste atenção, embora jogar uma pá de cal em qualquer suspeita de que Paulo estava desobedecendo, veja no capítulo 23, verso 11, para confirmar que nós estamos certos. Será que era da vontade de Deus que Paulo fosse para Jerusalém, ainda que muito sofrimento pudesse aguardá-lo? Veja o verso 11. Na noite seguinte o Senhor, e sabe quem é esse Senhor aqui? É Jesus Cristo. Pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois de modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Pronto. É a confirmação de que a passagem de Paulo por Jerusalém e a sua consequente ida a Roma estava dentro dos propósitos soberanos de Deus, ainda que esse percurso estivesse envolvido em muito sofrimento. Mas era o Calvário que o apóstolo Paulo tinha que experimentar naqueles últimos anos da sua vida. Lucas com certeza quer que admiremos Paulo por sua coragem e perseverança. A solução mais simples que você vai encontrar
na leitura de muitos comentaristas de peso, dignos de serem respeitados, é que em Tiro os irmãos foram levados pelo Espírito a prever sofrimentos para Paulo em Jerusalém, mas por impulso próprio insistiram com Paulo para que ele não subisse à Cidade Santa. Essa é a forma como nós resolvemos essa aparente contradição. Preste atenção nisso. Nós só não temos aqui, para ser um paralelo perfeito, o apóstolo Paulo repreendendo aqueles irmãos, dizendo as palavras célebres de Jesus para Pedro: arreda, Satanás. Lembra disso? Quando Pedro disse: mestre, isso jamais vai te acontecer. Quando Jesus falou dos seus sofrimentos que o aguardavam em Jerusalém. Pedro, com seu coração cheio de amor pelo seu Salvador, disse: mestre, isso jamais vai te acontecer. Mas essa palavra não era de Deus. E Jesus repreendeu Pedro. Irmãos, a conclusão é que algumas vezes, preste atenção nisso, compete a nós discernir, porque muitas vezes a vontade de Deus para nós é abraçar um projeto, ou adotar uma conduta, ou fazer uma escolha onde claramente nós temos a convicção de que aquela opção envolve sofrimentos previsíveis. O fato de nós anteciparmos sofrimentos envolvendo alguma decisão da nossa vida não é o indicador seguro de que não é a vontade de Deus. Porque em algumas vezes a vontade de Deus vai ser consumada quando nós vamos ter que sofrer para obedecer aquilo que é a vontade de Deus. Que é uma ilustração muito simples disso. Um jovem que tem um namoro pecaminoso, que não é da vontade de Deus. E o término vai envolver muito chororô, muito sofrimento emocional. Mas é melhor sofrer, é melhor chorar, é melhor ter o coração rasgado do que você desobedecer a Deus. Não é verdade? Então, muitas vezes, você tem decisões para tomar envolvendo sofrimentos previsíveis. Previsíveis. Deixar o emprego que é ímpio. E aí você vai ficar sem dinheiro. Vai ter que procurar um outro emprego, uma outra colocação. Talvez você experimente muito sofrimento. Mas se essa é a vontade de Deus, então deixa o lugar. Né? Deus vai te honrar. Você vai terminar o namoro, Deus vai te honrar. Você vai deixar o lugar onde é ruim, Deus vai te honrar. Se essa é a vontade de Deus. Agora, nós não podemos interpretar que se sofrimentos nos aguardam, essa não é a direção da vontade de Deus. Porque Paulo sabia que ele ia sofrer em Jerusalém. Mas ele sabia que essa era a direção da vontade de Deus para ele. Irmãos, a segunda lição que nós temos aí, a partir do verso 7, da passagem de Paulo por Cesareia, confirma: fazer a vontade de Deus, ainda que envolva sofrimento, é a melhor decisão da vida. E onde aqui está isso? Veja o verso 14. Quando depois de todas aquelas três
indicações claras, inspiradas, de que muito sofrimento aguardava o apóstolo, os irmãos tiveram seus ânimos completamente pacificados. Olha que coisa maravilhosa. Olha, é algo indescritível quando você está gemendo, e aí você recebe uma palavra de Deus no seu coração, fica completamente em paz. Eu acho que foi isso que aconteceu com aqueles irmãos lá. E depois que eles ouviram aquela declaração notável do apóstolo, uma das mais extraordinárias declarações que nós temos em toda a Escritura. Aí nesse verso 13, os irmãos limparam completamente o coração, ficaram em paz e disseram: faça-se a vontade do Senhor. Aqui neste texto termina a história da terceira viagem missionária com a chegada de Paulo a Jerusalém. E o fato mais significativo, apesar de Lucas mencionar Ptolemaida, o fato mais significativo é a sua passagem por Cesareia e a demonstração de como a vontade do Senhor vai se cristalizar na vida daquele que é o mais distintivo soldado do exército de Cristo. A despeito das circunstâncias negativas envolvidas ali naquele momento, Paulo tem profunda convicção de que ele está seguindo na direção da vontade de Deus. Eu queria mencionar 3 fatos que merecem destaque aqui. Paulo acha comunhão com uma família piedosa lá em Cesareia. Irmãos, talvez nessa cidade nós não tivéssemos uma família mais adequada para hospedar o apóstolo e a sua comitiva do que aquele tal de Filipe, que era diácono, conforme você tem lá no capítulo 6, o verso 5, e o próprio texto de Lucas diz: olha, ele é um dos 7 diáconos que foram primeiramente eleitos lá em Jerusalém, naquele conflito com o serviço que era prestado para com as viúvas, mas ele também era evangelista, alguém que tinha o distintivo dom de plantar igrejas de acordo com o modelo apostólico e também sob a supervisão daqueles que eram as principais autoridades da igreja primitiva. E Lucas nos diz isso. Mas por que Lucas diz: olha, esse Filipe de Cesareia com quem nós nos hospedamos, ele é o diácono evangelista? Lucas diz isso para distinguir este homem de um outro Filipe, que era apóstolo. Nós temos no colégio apostólico um Filipe também, mas não é esse aqui. Esse aqui é o diácono evangelista. E olha que coisa interessante. Paulo não o conhecia. Ele já estava estabelecido ali naquela cidade há 20 anos. E a última notícia que nós temos dele é no capítulo 8 de Atos, no verso 40. Justamente no capítulo anterior à conversão de Saulo de Tarso, que você tem no capítulo 9 de Atos. E agora ele vai ser maravilhosamente recebido por essa família distintiva, não apenas conhecida da igreja apostólica, mas uma família rica em termos de talentos espirituais e certamente uma casa onde nós podemos até, com justiça, presumir em que transbordava piedade. Uma vez que o próprio Lucas faz questão de mencionar que aquele homem tinha 4
filhas, donzelas que profetizavam. Olha, se fosse hoje, eu ia cantar pedra. Ia cantar pedra. Talvez nós tenhamos 4 varões na igreja. Não é candidatos ao casamento, são solteiros. Não é? Cantava Júnior. Não era uma boa coisa cantar pedra, né? Essas moças eram espetaculares. Não é? E se elas fossem da nossa igreja, tinha que cantar pedra para os rapazes. Raimundo, eu já estou tirando até o irmão Abimael, porque já insisti com ele. A irmã Elisete proibiu que ele cantasse a pedra, mas eu vou ter que arranjar outras pessoas. A Léa também já me proibiu. Mas eram moças espetaculares. Nós temos moças espetaculares na igreja. Não é? Então vamos ajudar os rapazes. Mas o que quer dizer 4 filhas donzelas que profetizavam? Ninguém deve tirar conclusões precipitadas aqui. Primeira delas, não eram mulheres, não eram moças que tinham tomado voto de castidade para observar. Então a palavra donzelas aí não significa moças que tinham decidido não casar. Não é o sentido aqui. Lucas está simplesmente dizendo que elas eram ainda jovens, solteiras, cuja consagração seguiu o exemplo do pai. E assim como o pai era notável no compartilhar do Evangelho, era alguém conhecido pela sua coragem, e até por isso ele foi perseguido e foi expulso de Jerusalém, e mesmo indo, né, como um exilado, ele foi tagarelando o Evangelho por onde quer que ele passava, até que ele fixou residência em Cesareia, onde também deu curso ao uso dos seus dons de compartilhar o Evangelho com as pessoas que precisavam ouvir da salvação. Então não é voto de castidade aqui das meninas. Né? Segundo, não se trata aqui, Lucas não está dizendo isso, que aquelas moças tinham uma espécie de dom de revelação. Não é esse o sentido aqui. Apesar de existirem, nós estamos lidando no livro de Atos aí, naqueles dias primitivos, pessoas que eram usadas pelo Espírito Santo, e a gente deve até reconhecer isso no sentido de que nós não tínhamos ainda o cânon do Novo Testamento formado, e pessoas eram usadas naquele período extraordinário pelo Espírito Santo para antecipar algumas coisas, como fez Ágabo aqui e tantos outros irmãos. Mas sabe o que é surpreendente, porque não é dom de revelação? Porque aquelas meninas, apesar de serem descritas assim, elas não falam dos sofrimentos de Paulo. E era um prato cheio. Não é? Agora aqui, nós teríamos uma quarta impressão de moças com dom de revelação, antecipando que Paulo iria sofrer em Jerusalém. Mas elas não falam nada. Portanto, Lucas não está dizendo que aquela capacidade tem a ver com esse tipo de carisma. Terceira coisa que a gente deve excluir: o fato de profetizarem não significa que aquelas moças tinham sido ordenadas para o exercício do ofício de pregadoras da palavra. Não quer dizer isso, uma vez que
dizer aqui, segundo o registro de Lucas, que aquelas mulheres, aquelas moças eram pastoras, não corresponde à realidade, até porque isso iria entrar em contradição com aquilo que Paulo ensina em 1 Timóteo, capítulo 2, versos 11 e 12. Atos não pode dizer que moças eram pastoras, e quando você tem em Timóteo o ensino do próprio apóstolo Paulo contradizendo isso que Lucas registra aqui. Portanto, não é questão de ofício aqui. Lucas está simplesmente dizendo que aquelas jovens, a despeito, preste atenção nisso, a despeito da pouca idade que tinham, por isso que de jovens, donzelas, e apesar de viverem num contexto extremamente hostil à fé cristã, como era o contexto de Cesareia, e era a situação na qual vivia a igreja primitiva daqueles dias, aquelas moças eram notáveis, talvez seguindo o exemplo do pai, na coragem de apresentar o evangelho da salvação de forma pública e oral para as pessoas que precisavam ouvir de Cristo, ouvir acerca do maravilhoso plano de salvação. Evidentemente que essas 4 mulheres eram muito versadas nas Escrituras e, tal como seu pai, evangelizavam a sociedade gentílica na qual viviam, pregando o evangelho, mas não eram pastoras. Preste atenção nisso. Esse texto fundamenta, inclusive foi usado no último Supremo Concílio pelo pastor Augusto Nicodemos. Esse texto ensina para nós que não é proibido mulher pregar. O que é proibido na igreja é nós ordenarmos mulheres ao pastorado. São 2 coisas diferentes. Mas durante 70 anos, no âmbito da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos institutos bíblicos mistos. A Diana fez, a Léa participou de um, Maria de Belém não foi o IBN. Mas como é que a igreja mantém, por mais de 70 anos, institutos bíblicos mistos, formando missionários e missionárias, e essas moças que são formadas não vão poder pregar o evangelho? Me explica um negócio desse. Nós passamos 70 anos na contramão? Não faz sentido. Então, a decisão no último Supremo Concílio da Igreja foi uma decisão correta, corretíssima, em situações em que isso se fizer necessário, né, no exercício do trabalho missionário, ou mesmo na igreja, né, mulheres podem pregar com a supervisão daqueles que são pastores, havendo necessidade, sem nenhum problema. E um dos textos apresentados para esse tipo de coisa é esse aqui. Porque se você for fazer um estudo exegético do verbo profeteis, que é o verbo que aparece aqui, você vai se enrolar todinho. Porque esse verbo é utilizado por Lucas no livro de Atos para aqueles que compartilham de forma oral e pública o evangelho com aqueles que precisam ouvir do plano eterno de salvação. E como é que você vai usar esse verbo para aqueles homens que fizeram isso e dizer que o uso do verbo aqui tem outro sentido? De premonição? De adivinhação? Qual é o sentido? Não, aquelas moças que viviam num ambiente hostil de Cesareia,
ambiente hostil à fé cristã, apesar de novas, tinham a coragem do Pai e pregavam o Evangelho para os perdidos que precisavam ouvir da salvação. Evangelizavam na sociedade daqueles dias. Segunda observação, Paulo tem o privilégio de se encontrar com um profeta honrado, Ágabo, que é a segunda aparição dele no livro. Paulo tem o privilégio de encontrar com Ágabo, segunda vez, a primeira vez foi em 11:28, que não apenas antecipa aquilo que Paulo já esperava, os judeus moverão as autoridades gentílicas para silenciá-lo, se possível, com a sua execução, o que não aconteceu rapidamente, mas ele apenas antecipa isso, não verbaliza nenhuma proibição para que o apóstolo seguisse para Jerusalém. São os companheiros e amigos da casa que fazem isso, obviamente sem aspiração divina. E a gente pode dizer, por uma espécie de sentimentalismo até compreensível. Né? É compreensível. Eles estavam possuídos de uma afeição descomunal para com o apóstolo, não queriam vê-lo sofrer. A pressão sobre o apóstolo se dá oportunidade para que uma das mais corajosas declarações que nós temos nas Escrituras seja verbalizada, conforme você tem no verso 13. E eu já mencionei isso. É uma palavra tão carregada de autoridade, de unção, que os ânimos são completamente pacificados. E todos os irmãos, inclusive os da comitiva, dizem o seguinte: olha, faça-se a vontade do Senhor, conforme você tem aí no verso de número 14. Olha que comentário interessante. Lucas usa desse expediente para fazer com que o leitor entenda que a paixão de Paulo faz parte de um projeto divino, tal como aconteceu com a paixão de Cristo. Portanto, Paulo não faz outra coisa senão seguir as pegadas do seu mestre, que foi o mártir por excelência, ao qual ele consagrou a vida e deliberada, de forma espontânea, ele diz: eu estou preparado até para morrer por ele. Irmãos, esse paralelo que Lucas parece traçar entre a paixão de Cristo e o Calvário do apóstolo Paulo não é alguma coisa que, do ponto de vista literário, tenha acontecido de forma acidental. Lucas era um escritor competente e ele está fazendo deliberadamente esse paralelo para dizer que Paulo está seguindo as mesmas pegadas do seu mestre. E a última coisa, Paulo tem a honra de ser ciceroneado. Eu só pensei no Cícero. Ciceroneado por um discípulo experiente. O apóstolo parte para Jerusalém acompanhado por mais um grupo de irmãos de Cesareia para celebrar a festa de Pentecostes. E eles são hospedados por um tal de Minasson, que nós não sabemos, né, se eles vão ficar no meio da viagem, hospedados na casa desse nobre irmão crente, com larga experiência como discípulo. E que coisa maravilhosa, é alguém com mais idade do que o apóstolo Paulo, com uma larga folha de serviços prestados à causa cristã,
parece ser também um gesto maravilhoso da providência divina para que pudesse confortar o apóstolo naquele momento quando ele estava prestes a experimentar as maiores dificuldades da sua própria vida. E eu vou terminar só dizendo o seguinte, lendo um comentário. Ele disse, olha, comentário bíblico da Nova Versão Internacional, ele diz, olha, a parte do próprio ministério do nosso Senhor Jesus, ou seja, excetuando-se o ministério de Cristo na terra, nenhum outro período da história pode ser comparado, assemelhado em significado aos 12 anos entre o ano 45 e o ano 57 da era cristã. Sabe por quê? Esse é o período em que aconteceram as 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo. Nenhum outro momento da história pode ser comparado a esses 12 anos que você tem de 45 a 57. Excetuando-se o tempo do ministério terreno de Jesus. Algumas perguntas para a nossa aplicação. Você costuma fazer paradas técnicas para aliviar a sua alma, fortalecer a sua fé, respirar um pouco? Se o apóstolo Paulo precisava disso, quanto mais nós precisamos de momentos de refrigério para continuarmos seguindo a nossa caminhada. A sua vida é dirigida pela vontade de Deus ou pelas circunstâncias? Preste atenção nisso. Você não pode dirigir a sua vida pelas circunstâncias, porque às vezes as circunstâncias vão dizer: você vai sofrer. E aí, se você julgar pelas circunstâncias, você vai mudar de rumo. Às vezes, a vontade de Deus vai envolver sofrimento. Mas é melhor fazer a vontade de Deus sofrendo. Como diz o bispo Halley, é melhor sofrer com Deus do que ficar em paz com o diabo. Corretíssimo. Por último, a sua fé tem consistência para sofrer pelo nome de Cristo? A gente não tem condições de responder satisfatoriamente essa pergunta, né? Só se a perseguição vier. Aí a gente vai responder mesmo. Mas no bem bom, todo mundo vai dizer que sim. Mas é alguma coisa para a gente refletir.